Agora a gente vai falar de um caso que tomou conta do noticiário essa semana. Um caso envolvendo procedimento estético que chamou bastante atenção. Uma mulher morreu depois de passar por uma cirurgia para aumentar o bumbum que foi feita num apartamento no Rio de Janeiro, no apartamento do médico. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica divulgou uma nota lamentando a morte da bancária e reforça o alerta para os cuidados. Por isso, o Manhã Total também discute esse assunto. Eu estou recebendo aqui o médico Francisco Naves. Doutor Francisco, bom dia, obrigada por ter vindo, viu? Foi algo que assustou. Primeiro, uma cirurgia realizada, era uma cobertura, se não me engano, né? Já era um risco. Por que se insiste nisso, doutor Francisco? Eu costumo dizer que o barato sai caro, mas Não esse caso foi uma exceção, porque a cirurgia dela, pelo que a gente teve notícia, custou 20 mil reais. Nossa. Com 20 mil reais, ela teria sido submetida a uma lipoaspiração, a uma lipoescultura, num centro cirúrgico, com um cirurgião, com todos os pré-requisitos necessários, e ainda sobraria dinheiro. Então, foi lamentável o que aconteceu. E quais são os cuidados? E hoje a gente sabe, né, que muitas pessoas procuram procedimentos, tanto as mulheres quanto os homens. Qual que é o primeiro cuidado para se evitar uma situação como essa? A pessoa que tem um desejo, um sonho de melhorar alguma coisa, às vezes ela fica muito ansiosa, né? Ela quer uma coisa imediata e, nossa, eu quero estar bem, e esquece de pesquisar referências sobre o profissional. Às vezes vai na onda de rede social, de ver muito sucesso de uma pessoa. Às vezes o sucesso que ela está estampando ali não é o que reflete realmente. Exatamente. Então tem que pesquisar, conhecer pacientes que já foram submetidas às mãos do profissional, saber no mínimo a formação dele, porque o cirurgião plástico são 11 anos de muito estudo, muita ralação. Ele faz uma faculdade de medicina, 6 anos, é um vestibular muito difícil de entrar. Depois ele tem outro vestibular para poder fazer cirurgia geral, são mais 2 anos de especialização, residência médica. Depois ele tem o vestibular mais difícil de todos, que é o da cirurgia plástica, mais 3 anos de residência. E não para por aí, porque para ele se intitular cirurgião plástico, não basta que ele tenha feito a residência em cirurgia plástica. Ele precisa ter o título de especialista. E aí o funil realmente aperta, porque a gente é submetido a uma investigação social criminal. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, para que você seja cirurgião plástico, você tem que ser ficha limpa, digamos assim. Tem que ter nada consta em diversas esferas. Então é muito sério quando a gente fala que somos membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Isso não é apenas um status, isso é a segurança do paciente. Exatamente, a segurança. E para que ele tenha, né? Você trouxe todo esse caminho que muita gente desconhecia, eu também confesso que não sabia. Quando uma pessoa quer... Claro, a referência boca a boca, ela é importante. Mas lá no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, tem toda essa ficha dos médicos habilitados para os procedimentos, doutor Francisco? Tem sim, e hoje em dia é muito simples de se verificar, de se checar o status de um médico. No site da sociedade, basta digitar o estado e o nome do profissional. Ele já vai te falar se ele é habilitado ou não. E hoje em dia, para saber se um médico, como é que anda, se ele tem processos, se ele tem problemas na justiça... Se foi cassado ou não. Isso é consulta pública. Hoje em dia, todo mundo tem acesso a problemas, litígios, tudo que envolve a justiça. Então, não tem desculpa mais. Nós estamos na era da informação. Então, a pessoa ela tem, no mínimo, a obrigação de saber quem que vai cuidar da vida dela. Porque a vida, como você bem disse, é a vida. Quando a gente vai se preparar para uma cirurgia, quando definiu que, né, não, realmente precisa, realmente vai ficar bom, né? Porque tem isso também, às vezes as pessoas querem fazer além do que vocês recomendam, né? Os cuidados pré-operatórios, é um tempo que se leva, não é? Por exemplo, verificar se a pessoa toma medicamento. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, esse cuidado antes da cirurgia. Excelente. Às vezes a gente vê umas coisas absurdas por aí de médicos que conhecem o paciente e operam. Hoje eu estou em tal cidade, amanhã eu estarei em tal cidade. O paciente vem, já marca a cirurgia para outro dia. Gente, isso não é medicina, né? Isso é querer ganhar dinheiro, isso é feio. O paciente que nos procura demora todo um tempo, porque você vai conversar com ele. O médico ele tem que ter a sensibilidade de tentar entender o que está passando com o paciente, porque às vezes o que ele busca não são cortes, pontos. O que ele busca às vezes é uma melhora
na alma, uma melhora interna que não depende do cirurgião plástico. Então, não é simplesmente querer operar e sair operando, tem indicação médica. Isso faz parte de consulta. Além disso, o médico julgando que a pessoa tem uma indicação do procedimento, ele vai solicitar exames médicos. Exato. Então, assim, não é bagunçado, pelo contrário, é muito organizado. E claro que toda cirurgia ela deve ser feita num hospital, numa clínica preparada para, por exemplo, porque cada organismo é de um jeito, não é? Por mais que os exames tenham dado tudo certinho, mas ali na hora existe um risco e é por isso que você precisa ter todo um aparato, doutor Francisco. Com certeza, para que seja realizada uma cirurgia, seja num hospital ou numa clínica de cirurgia plástica, são diversos alvarás que tem que ter. Corpo de bombeiro, Anvisa, vigilância sanitária e por aí vai. Então, fazer uma cirurgia em casa é no mínimo lamentável. Deixa eu fazer uma pausa aqui com o doutor Francisco, que está trazendo esse alerta aí importante. Eu vou chamar agora, doutor Francisco, peço licença a você, eu vou chamar agora a repórter Tânia Costa, que está com a Neiva Crema, que vai fazer um lift facial, né? E ela está seguindo também todos os critérios, não é isso? Exigidos, como o doutor Francisco contou pra gente agora. Tânia. Exatamente. Comecei a bater um papo aqui com a Neiva. Bom dia, Neiva, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia para todos e obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. A gente é que agradece, porque o depoimento dela, e a gente estava aqui já adiantando alguns tópicos, ele ensina muito, porque a Neiva resolveu, digamos, dar um up no visual, né? Esse rosto lindo, esses olhos maravilhosos, ela resolveu fazer um cuidado a mais, vamos dizer assim. Claro, e aí, primeiro foi o Botox. Há quanto tempo você fez? Eu fiz um há 6 meses atrás e ontem eu fiz outro. Agora, para escolher quem ia fazer o procedimento, conta pra gente todos os passos que você seguiu. Então, eu conversei com amigas, né? Que hoje assim, a gente tem muita informação de amigas, eu conversei com amigas, aí cheguei no nome do cirurgião e eu pesquisei sobre a vida profissional dele, sobre a vida pregressa, pesquisei, fui no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Olha só, está disponível para todo mundo, gente. Tá, você pode entrar lá e você coloca o nome do seu cirurgião, da pessoa que você está pretendendo, né, ter o serviço, obter o serviço, e está lá. Se ele é um membro da sociedade, está lá o nome dele. Agora, você fez uma coisa, Neiva, que eu considero fundamental. A gente precisa ser muito responsável com a gente, com a nossa vida, que foi visitar também o local onde você seria operada, né? Ou fazer o procedimento. Foi. Visitei o hospital que ele atendia e os equipamentos, visitei a sala, o centro cirúrgico e eu vi que, assim, que realmente atendia às necessidades, né? Para minha tranquilidade. E eu gostei muito do hospital e então assim foi quando eu resolvi fiz o Botox para a gente ter aquela para eu sentir ter o conhecimento e marquei a minha cirurgia. Quer dizer, te deu segurança para seguir. Agora vem um lifting facial? Lifting facial. Totalmente segura. É preciso ter aquele diálogo muito franco com o especialista. Claro. Sim. E eu tô bastante segura. Estou com relação ao profissional, né? Um item também seria o anestesista, que com certeza, se ele é um bom profissional, o anestesista também vai ser. A gente pode ter o conhecimento de quem é esse anestesista, também pesquisar sobre essa pessoa? Pode, claro. É um direito, né? Eu acho. Se você está disposta a ir fazer, eu acho que você tem que ter uma tranquilidade. Eu quero aproveitar que a Neiva compartilhou esse depoimento com a gente e como mulheres, como cidadãs, a gente fica muito triste, né? Com uma notícia como você deu aí, Mônica. Esse caso que repercutiu em todo o país, né? De uma paciente que acabou perdendo a vida. Eu tenho em mãos a nota da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e ela lamenta, esse óbito e ela reforça essa questão, Mônica, de se tratar de um procedimento estético com um não especialista e em local inadequado. Então, há o lamento aqui e a sociedade também diz que repudia e reprova procedimentos feitos nestas condições. E ela sempre orienta isso, procura o médico que está ligado mesmo à sociedade. Neiva, eu quero te agradecer. Obrigada pela presença, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada, um bom dia para todas. É verdade, Mônica. O exemplo dela ensina aí. Não é isso mesmo? Não ensina muito?
se ensina. Acho que reforça tudo esse depoimento da Neiva, essa entrevista que você fez com ela, reforça o que o doutor, né, Francisco Naves, que é cirurgião, está aqui comigo, disse pra gente. Então, o primeiro passo é, procure realmente saber como a Neiva fez, né? Exatamente. Se o profissional é habilitado e se decidiu, é hospital para poder fazer a cirurgia, doutor Francisco. É, hospital ou clínica de cirurgia plástica. Os dois são seguros, os dois têm os mesmos alvarás. O que sempre o paciente pergunta é, mas se eu fizer numa clínica, eu vou ter UTI? Toda clínica de cirurgia plástica, ela é obrigada a ter um convênio com UTI móvel. Por mais que, assim, nunca precisa, nunca dá problema, nunca que eu falo assim, geralmente próximo do nunca. Não acontece esse tipo de problema. Mas, se acontecer, a clínica está respaldada com uma UTI móvel, que vem, resgata o paciente e leva para uma UTI física, num hospital mesmo. Quanto tempo que demora mais ou menos esse processo? Escolhi, deu tudo certo, conversei, vou fazer tal cirurgia. Também vai depender, né? Mas demora até chegar a cirurgia, o quê? Pode levar aí 1 mês, doutor Francisco? É recomendado um período de pelo menos 14 dias, 2 semanas. Entendi. Até que a gente vá conversando, vai conhecendo a pessoa e etc. O tempo que ela... Porque para fazer os exames hoje em dia é muito simples. Uma manhã você faz um raio-x de tórax, um eletro. Para colher o sangue, hoje tem a comodidade do laboratório ir até a sua casa, de moto. O enfermeiro colhe o sangue e leva para o laboratório. Então é muito simples. Mas a gente, geralmente, gasta aí 2 semanas até conheceu, operou. Entendi. E um outro detalhe importante também é, às vezes o paciente não informa para vocês que está tomando algum tipo de medicamento. Isso pode interferir na cirurgia. Nossa, isso é seríssimo. Não é? Porque, por exemplo, faz parte da anamnese, da entrevista, da pergunta, até hábitos alimentares. Olha, você come alho, você come gengibre, porque são alimentos sensacionais, mas para quem vai operar, não deve comer porque ele prejudica, retarda um pouco a coagulação. A pessoa sangra mais. Medicações, alimentos e hábitos de vida são amplamente pesquisados durante a consulta com o cirurgião. Então tem que falar tudo. Deixa eu trazer a pergunta do pessoal que está acompanhando a entrevista com você, Francisco. A Osita está perguntando se tem algum tipo de cirurgia para quem tem queloide. Olá, Osita. Eu estou falando naquela câmera ali. Olá, Osita. Tem sim, tá? A queloide é um mal que ainda não tem tratamento, tá? Um tratamento definitivo, uma cura. Mas ela é possível de se amenizar, tá certo? É realizado uma cirurgia em que será retirado o queloide dentro das próprias margens e depois você será encaminhada para Uberaba fazer uma beta-terapia, tá? Legal, trazendo essa informação para a gente. Deixa eu agradecer ao doutor Francisco Naves, que é cirurgião plástico e esteve aqui com a gente para falar justamente sobre esse alerta, sobre os cuidados na hora de você, né, decidir por um procedimento estético que você deve fazer para ter segurança, como ele bem reforçou. Doutor Francisco, muito obrigada pela sua presença aqui no Manhã Total, viu? Eu que agradeço, Mônica. Bom fim de semana. Para você também. Obrigada.